Boa noite, Soma. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Bênção, graças a Deus. Já tenho aqui. Obrigado. Então, semana passada foi uma bênção, que alegria, né? Coisa boa ver batismo, dedicação de bebês, ordenação, Deus nos presenteando. Efésios diz que ele, subindo ao céu, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. E Paulo vai dizer que, dentre esses dons, dentre esse presente que Jesus dá à igreja, os pastores estão ali. Daniel é um presente à nossa igreja, bênção. Ver isso acontecendo, os irmãos batizados, ver pessoas na hora pedindo pelo batismo, tudo muito bom, uma alegria. E aqui estamos nós de novo, uma semana depois, uma semana turbulenta, passou aí nesse meio, e estamos nós de novo agora para cultuar Jesus e bendizer o nome dele. Tá tudo certo aí atrás, gente? O que houve? Água? Tem muita? Vão cair? Se não, deixa, depois limpa. Senta para cá, para frente. Senta aí, depois a gente limpa, não tem problema. Vamos lá, não tem problema. E agora nós vamos para o nosso penúltimo sermão em Filipenses. Estamos chegando ao final dessa série. E eu vou dizer para vocês, eu estou muito alegre. Para mim, encoraja demais a carta de Paulo aos Filipenses. E eu estou muito alegre por nós retomarmos isso. Eu quero que você já vá abrindo tua Bíblia aí. Para quem não me conhece, se está vendo pela transmissão, enfim, se alguém não me conhece, eu sou o Michael, agora sim, um dos pastores dessa igreja. E eu estou encarregado de pregar, e eu quero fazer isso com a máxima atenção de vocês. Então eu peço que vocês abram a Bíblia e prestem bastante atenção, porque eu acredito que esse é um dos sermões que nós mais vamos aplicar para nós hoje. Um dos que nós mais vamos... Esse e o último tem muita coisa que nós vamos aplicar para nós, que nós vamos conseguir tirar e aplicar coisas para o nosso dia a dia. Então abre aí, por favor. Semana passada, ou melhor, na anterior, nós tivemos nosso 6º sermão e nós lemos Paulo recomendando no finalzinho, dizendo aos irmãos, permaneçam deste modo firmes no Senhor. E por causa disso, eu quero que nós vejamos então como que nós ficamos firmes no Senhor, como manter-se firmes. E por isso, hoje nós vamos ver então 3 ordens que Paulo dá para uma igreja fortalecida, ou para uma igreja manter-se fortalecida. Agora, nós veremos aqui algumas orientações e ordens para que nós sejamos desse jeito, não só fortalecidos, mas nos mantenhamos fortalecidos, ok? Em primeiro lugar, vamos direto já para o texto, Filipenses 4, verso 2, nós vamos ver aí encorajamento para reconciliação e unidade. Presta bastante atenção, porque algumas coisas dizem bastante respeito a nós. Diz assim o texto: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor, detalhe, são 2 mulheres, tá? Alguns já tentaram dizer que era um casal, 2 homens, não, são 2 mulheres que estavam se estranhando. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Lembram que Paulo fala disso no capítulo 2, verso 5? Mesmo modo de pensar. Agora ele vai aplicar isso aqui. Verso 3. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Paulo fala no capítulo 1, verso 27, das pessoas que lutaram com ele. Lembram? Lembram disso? Nós vimos isso. Paulo fala dos irmãos que lutaram com ele pela causa do Evangelho. É o mesmo termo que ele está falando aqui agora. Ou seja, essas 2 irmãs são das que lutaram com ele pelo Evangelho. Juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que a gente vê aqui? Paulo está encorajando os irmãos, encorajando 2 irmãs para reconciliação. Por quê? Porque somente uma igreja unida precisa ser reconciliada, precisa estar em paz, precisa estar unida em unidade, precisa estar no mesmo pensamento. E não estava acontecendo isso em Filipos. Lá, em algum momento, a gente não sabe exatamente o que, isso é uma incógnita no texto,
porque Paulo não menciona qual era o problema aqui. Alguns já cogitaram que fosse fofoca. Pode ser. Sim, às vezes as mulheres fazem fofoca. Caso ninguém saiba, às vezes, não aqui, estou falando de outras igrejas, tá? Fiquem em paz. Em outras igrejas acontece de haver fofoca. Mas não sabemos se é isso aqui. Paulo não fala. Pode ser que elas não estavam tendo concílio, não estavam pensando iguais, estavam tendo divergência de ideias. Pode ser, afinal ele diz, tem o mesmo modo de pensar. Talvez uma teve uma ideia, eu vou fazer crochê. E outra, não, eu quero que tu faça tricô. Não, vou fazer crochê. Não, tricô, sabe? Talvez fosse isso. Não sabemos. Paulo não dá no texto a entender o que foi. O que a gente sabe? Elas não estavam bem. Elas não estavam se dando. Algum problema tinha acontecido ali e elas precisavam se reconciliar. Por quê? Porque quando duas pessoas numa igreja não estão bem, a igreja inteira não está bem. Forte, né? Isso é um corpo. Imagina no teu corpo 2 membros que são incompatíveis. A gente vê, e hoje tem muitos transplantes, né? A pessoa faz um transplante de algum determinado órgão e ela precisa esperar um tempo para ver se vai haver compatibilidade, se o organismo não vai rejeitar. É mais ou menos isso aqui. No corpo de Cristo, os membros precisam estar juntos, eles precisam ser concordantes. Não pode haver incompatibilidade, não pode haver incompetência. Ou seja, e era exatamente o que estava acontecendo aqui. Elas estavam em conflito. 2 irmãs que, até onde sabe, lideravam a igreja, não eram as pastoras, mas elas exerciam alguma liderança sim, estavam competindo por alguma coisa. Em algum momento houve alguma dificuldade entre elas e isso estava prejudicando a igreja toda. Porque por causa disso, Paulo vai dizer a igreja toda ter o mesmo modo de pensar. 2 irmãs que se desentenderam estavam influenciando todo o demais. Talvez a discussão delas, o problema entre elas não tenha originado. Talvez elas também sofreram com algum problema que estava havendo na igreja. Não se sabe, afinal a gente não sabe a causa do problema. Mas sabe-se que Paulo menciona essas 2 e toma elas como exemplo e diz, por favor, se acertem aí. E alguns podem pensar, pô, Paulo citando as 2 pelo nome, né? Pá, que é isso? Por que Paulo está fazendo isso? Paulo acho que não gostava muito delas. Não, é o contrário. Paulo está demonstrando... Lembra que eu falei no primeiro sermão? Filipenses é uma carta exortatória de amizade. Paulo está demonstrando aqui, quando menciona o nome das 2, que são amigas dele. Ele está deixando bem claro. Por quê? Porque naquela época, cartas de amizade, quando se mencionava nomes, estava se dando o nome dos amigos. Não havia menção, não havia citação de nome de pessoas inimigas, opositores. Se tu for ler a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, que é Paulo respondendo aos opositores, tu vai ver que ele não cita o nome de ninguém. Ele vai falar os tais apóstolos, os super apóstolos, mas em nenhum momento ele dá nome às pessoas. Aqui ele está dando nome, ou seja, ele está dizendo, são minhas amigas, companheiras do evangelho. Eu quero que você se acerte. Ou seja, na igreja nós temos que dar nome. Daniel, eu ouvi o Leandro falar que tu fez tal coisa, tu fez isso. Sabe? Paulo faz isso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 mesmo, ele fala, ouvi de alguns da casa de Cloe que anda acontecendo tal e tal coisa entre vocês. E eu acho lindo isso na igreja, porque não há problema nenhum em chegar e dizer, escuta, a Laís me falou tal e tal coisa. A tendência hoje no mundo é o quê? Ah, mas por que tu foi falar que eu te disse tal coisa? A tendência hoje é essa. Eu vou te contar isso aqui, mas não fala que fui eu que te disse. Eu vou te dizer, mas ó, só não fala que fui eu. Na igreja é o contrário. Por quê? Porque na igreja não tem fofoca. Ou não deveria. Vocês estão entendendo? Por que na igreja é diferente? É transparente. A coisa acontece naturalmente de forma transparente, clara.
E tem que ser assim. E tem que ser exatamente assim. Nós não podemos ter medo disso. Nós não podemos nos envergonhar de mencionar. Nós não podemos. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que há um empenho pela reconciliação. A reconciliação é a busca da igreja. E mais, Paulo vai envolver a igreja toda nisso aqui. Ele está dizendo, auxilie essas mulheres. Tá vendo? Ele não menciona só elas e diz, resolvam entre vocês. Não, ele está falando com mais irmãos. Ele está mencionando Clemente. Ele pediu para Epafrodito, que foi quem levou a carta, ajudar. E aqui ele menciona um certo companheiro a quem ele não cita nome. Alguns acham que é o próprio Epafrodito, nós não sabemos. E Paulo está dizendo, auxilie essas mulheres. Quer dizer que, na igreja, o empenho pela reconciliação tem que ser de todos. Tem que ser. A igreja não pode estar em paz. A igreja não pode viver em paz se ver duas pessoas que não estão se acertando. Que coisa louca isso, né? E óbvio, vai ter um momento que a igreja vai crescer. Nós não vamos conhecer todos. Eu não sei se todos se dão bem com todos, mas isso vai ser daí função do GC. Como é o Darren Patrick fala, né? Conforme a igreja cresce, quanto mais ela cresce, menor ela se parece. Nos GCs, líderes de GC, líderes de ministério terão que ter esse cuidado para que haja compatibilidade de membros. Amém? Vocês estão entendendo, meus irmãos, como é função de todos? Por isso Paulo diz, auxilie essas mulheres. Todos os que têm os nomes no livro da vida precisam buscar a reconciliação de todos. Por isso Paulo menciona a última frase, juntamente com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Se tu tem certeza de que teu nome está escrito lá, no livro da vida, tu tem que te empenhar aqui pela reconciliação. Necessariamente. Não tem plano B, não tem opção, é a única opção. Não tem. Se tu tem o teu nome escrito no livro da vida, esquece a luz. Tá tendo uma interferência, a gente vai resolver isso. Esquece, olha para cá, tá? Finge que eu sou um solzinho e fica olhando para mim aqui. Olha para minha testa brilhando de suor aqui e foca aqui e não tira mais o olho daqui. Vai ser difícil, eu sei, mas tenta. Se tu tem teu nome escrito no livro da vida, tu vai te empenhar para que haja paz entre todos. Vocês entenderam? A marca do cristão é a reconciliação. A marca do crente é a reconciliação. Por isso, o texto de Hebreus vai dizer, procurem viver em paz com todos. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos. A marca da igreja. Senão, olha só, é impensável nós crermos, nós recitamos todo final de culto aqui. Creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Mas tu não te dá com o irmão que está do outro lado do corredor. Como isso? É fácil falar, né? Pronunciar o credo dos apóstolos. Creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Mas do teu lado, na cadeira, tem um irmão, às vezes, que não está bem. E aí? Percebem a importância disso? Não tem como. Não tem como. Não há igreja unida, não há corpo unido onde há membros em desentendimento. Isso aqui que Paulo está fazendo, ele está colocando agora na prática, o que ele falou lá no capítulo 2. Ele deu a teoria lá. A teologia de Paulo é aquilo lá. Tenham o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Versículo 6 até o 11 ele vai dizer que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, assumiu a forma de servo. Lembram? Tudo aquilo ali que Paulo está falando, agora ele está aplicando. O mesmo modo de pensar, então, é o quê? Resolva as tretas entre vocês. É isso que a gente tem que fazer aqui. E eu vou abrir o meu coração para vocês aqui hoje. Eu vou abrir. Eu tô desde o início da semana falando isso para a sua em casa.
ela está com a orelha desse tamanho, de tanto me ouvir. Eu digo, o pessoal não está aplicando para a sua vida o que eu estou falando. Não estão aplicando para si. Porque a gente leu Paulo dizendo, levem não apenas os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Considerem os outros como superiores. Aí acontece de um irmão não poder vir aqui fazer algum serviço, alguma coisa. O que acontece? Eu não posso, estou cheio de coisa para fazer, isso, aquilo, aquele outro. Irmão, aconteceu tal coisa, e aí, o que a gente faz? Não sei, vê com fulano. Tem uma dificuldade em aplicar para si, quando nós temos que ler a Bíblia exatamente desse jeito. Tu não lê a Bíblia achando que tu é o herói, o mocinho. Tu lê a Bíblia contra ti. Eu dizia para alguns dos irmãos esses dias, não lembro para quem, nós temos a tendência de ler o relato de Davi lutando com Golias e achar que nós somos Davi e nós vamos enfrentar os nossos gigantes. Não. Jesus é Davi e ele venceu o grande gigante. Nós somos aqueles irmãos, os soldados, sabe, os cagão lá, que fugiram. Nós somos aqueles lá. É assim que a gente lê a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia como se fôssemos Moisés liderando o povo no deserto. Que coisa, né? Esse povo vive murmurando. Olha só se tem cabimento. Jamais eu ia aceitar isso. Tu está murmurando. Que dificuldade que nós temos de entender que nós é que somos o povo murmurador. Nós lemos a Bíblia assim, aplicando para nós. Nós lemos a Bíblia contra nós. Paulo está fazendo isso aqui. Ele deu a doutrina. Aconteceu isso. Teologicamente foi isso aqui. E o que a gente faz? Nós estamos lendo a teologia do Gruden. O Gruden diz exatamente isso. Tu não lê teologia sem aplicar a tua vida. Tu não lê teologia se aquilo ali não for resultar na vida prática. Eu me criei na igreja ouvindo teologia mata, teologia esfria. E eu tinha um ranço com isso. Eu vou dizer para você, nutria um ódio no meu coração, porque eu amava ler teologia. Até que eu percebi que realmente estava me esfriando, me matando. Porque eu não aplicava para mim, ficava só no conhecimento. Algo só intelectual. E aí, o que adianta? O que adianta? Se essa teologia não resulta na prática. O que adianta nós lermos que Jesus existia em forma de Deus e ele abriu mão disso, assumiu forma de servo e se humilhou, morrendo uma morte de cruz, a morte mais humilde que havia. O que adianta? O que muda para nós isso? Nós temos que aplicar isso para nós em algum momento. Por isso Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo. E agora ele aplica de forma prática. Como que a gente resolve isso? Duas irmãs, minhas amadas, amigas minhas, é desse jeito. Resolvam essa treta entre vocês aí. Resolvam isso. Tenham o mesmo modo de pensar. Paulo usa exatamente a mesma expressão que ele usou lá no capítulo 2. Tenham o mesmo modo de pensar. Como que você vai aplicar aquilo lá? Desse jeito. É assim. É assim que você pega isso, essa série de Filipenses que nós estamos estudando juntos, e você aplica para si. De que jeito que eu posso tratar os outros como superiores a mim? De que jeito que eu posso viver a vida na igreja considerando os outros, servindo os outros? Paulo inicia a carta dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Amém? É difícil um amenzinho, sabe? É um pouquinho mais difícil dar um amém assim, né? Desce um pouco mais difícil. Sim, aconteceu comigo, eu estava estudando essa semana e também aconteceu. Eu sei exatamente o que está passando aí no coraçãozinho. Fica tranquilo, o pastor de vocês entende isso. Nós precisamos aplicar isso a nós. Amém? Amém. Em segundo lugar, encorajamento para a paz. Versículos 4 até o 7. Acha aí. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, olha o que Paulo está repetindo aqui. Lembra o capítulo 3, versículo 1? Ele fala, para mim não é problema dizer as mesmas coisas. É isso que ele está falando.
De novo estou dizendo, outra vez digo, alegrem-se. Verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Se nós temos que tornar a nossa moderação conhecida, a razão disso é porque perto está o Senhor. Ao mesmo tempo, porque está perto o Senhor, verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo aqui ele vai dar 4 exortações. E Paulo está chegando no final da carta, essas são as últimas exortações que ele vai dar. Então ele vai aplicar bastante. A primeira exortação que ele dá é: alegrem-se. Alegria é um tema essencial nessa carta. Eu acho que vocês já entenderam isso, né? Eu já falei várias vezes. A alegria é algo essencial para Paulo aqui. Por quê? Porque a igreja de Filipos, Paulo está percebendo isso neles, ela está seguindo um rumo, um caminho, claro, deu os primeiros passos, mas se continuar nesse caminho, ela vai tender a perder a alegria, vai desanimar, vai frustrar e pode morrer. E por isso Paulo bate nessa tecla várias vezes. Esse conjunto de palavras de alegria aparece nessa carta 16 vezes. É como se nós fôssemos dividir 4 vezes por capítulo. 16 vezes Paulo fala da alegria nessa carta. É algo muito importante. Paulo quer muito encorajar esses irmãos. O encorajamento ele não só é a causa da alegria, como a alegria ela aumenta o encorajamento. Estão entendendo? Por isso Paulo repete muitas vezes. Mas eu quero explicar um pouquinho mais isso aqui para vocês, para que fique bem claro. O que é a alegria aqui? Ela é uma busca intencional. Não é se alegrar, não é dar risada. Não é isso. Nós associamos a alegria hoje com viver com um sorriso no rosto. Não é isso. A alegria para Paulo é uma busca intencional por contentamento. Nós vamos ver isso no próximo sermão. Mas é você estar satisfeito, é uma satisfação. É algo que excede as circunstâncias, transcende, vai além. Por exemplo, Atos capítulo 16. Olha só. Eu não ia... Vamos ler. Abre comigo aí, Atos 16. Coisa boa quando foge do esboço assim, né? Não tá na projeção, os caras lá atrás se debate agora, porque não tá projetado. Atos 16. Verso... Deixa eu me lembrar. Se eu não me engano, é o 19. Esse contexto aqui, Paulo está em Filipos. Eles estão nessa cidade aqui, em Filipos. Verso 19, acharam aí? Faz favor, Leandro. Tiago, vem aqui um pouquinho. Por favor. Lê isso aqui, do 19 até o 26. Vai. Do 19 até o 26. Quando os donos da jovem vila que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Obrigado. Paulo e Silas estavam andando tranquilamente na cidade. Estavam indo nas bancas assim, sabe?
indo nas bancas na cidade ali, ia comprar um pastel e um cafezinho, um pretinho. E tem uma moça atrás deles. E ela segue eles por onde eles estão indo. Eles passam pelo shopping, eles passam pela Dr. Clean, eles vão indo. E essa guria vai atrás o tempo todo. Ouçam esses homens, são servos do Deus Altíssimo. Esses são os caras. Eles são, e eles fazem, e eles acontecem. Para nós seria algo bom, não seria? Tu tá, pô, legal, a guria tá confirmando o meu ministério. Só que aquilo ali chega um momento que Paulo ele olha para ela e ele discerniu, ele sabia o que estava acontecendo. E ele disse assim, moça, melhor, eu vou falar com quem está falando de verdade. Sai. Paulo fala ao Espírito e ela está possessa por um demônio e ele expulsa aquele demônio dela. A partir de então ela não consegue mais fazer adivinhações, que era o que ela fazia, e não só era o que ela fazia, mas com isso, o dono dela, porque ela era serva de um senhor, ele perdeu o lucro que tinha. E tu sabe que quando tu mexeu no bolso de alguém, provavelmente tu arrumou briga com essa pessoa. Hoje não é mais assim, na época era. Né? Hoje não é mais assim. O que eles fizeram? Pacificamente, não foi, arrancaram as roupas deles, surraram os caras e disseram, prende, porque estragou o lucro que a gente tinha. Estragaram. Paulo e Silas, eles vão presos, o que eles fazem? Cantam. Olha, eu já disse para vocês, eu quero gastar muito tempo tomando chimarrão com Paulo na eternidade. Eu quero tomar muito tempo fazendo isso. Paulo, ele sabia muito ficar preso, né? Paulo sabia muito ficar preso. Aqui ele está fazendo o quê? Ele está evangelizando os da guarda pretoriana, a tropa de elite de César. Lá, quando ele ficou preso na própria cidade, o que ele fez? Cantou. Começou. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Dali a pouco, meia-noite, tudo cai. Tu entende como é que alguém assim busca intencionalmente a alegria? A alegria é isso. Tu está numa circunstância horrível, está preso, ele apanhou, ele não podia ter apanhado porque ele é cidadão romano também. Ele tem a hostilidade do povo da cidade. Possivelmente essa é a causa da igreja agora estar sofrendo também. O que ele faz? Ele canta. Entende como tu busca a alegria? Aqueles dias assim, tu percebe que teu ânimo não está a mesma coisa. O que tu faz? O que tu faz? Paulo está demonstrando aqui que ele tem uma alegria irrestrita e sem interferências. Não tem nada que afete a alegria dele, porque a alegria dele está no Senhor. Por isso ele diz à igreja, alegrem-se sempre no Senhor. É em Jesus. A alegria é nele, uma alegria irrestrita. Ela é baseada inteiramente em Jesus, no Senhor. Matthew Henry diz assim, não devemos pensar o pior dele por causa dos sofrimentos que passamos no seu serviço. Há bastante em Deus para nos suprir de alegria nas piores circunstâncias da terra. Nada pode interferir na tua alegria, porque ela está baseada no Senhor, não no que acontece aqui. É assim. Paulo está preso, ele apanhou, ele está prestes a ser expulso da cidade, e ele está cantando. Eles estão cantando, eles fazem uma dupla com Silas. Estão, primeiro e segundo ali, cantando, alegremente. Que coisa linda. Isso é buscar a alegria, isso é alegrar-se no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Em segundo lugar, a segunda exortação, Paulo vai dar no versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. O que é a moderação? Moderação aqui é gentileza, amabilidade. É de um termo grego que quer dizer paciência amável, paciência gentil. Isso aqui é moderação. É ser uma pessoa
moderada. Mais ou menos o que Pedro vai dizer na primeira carta dele, capítulo 2. Vamos achar aí, vamos ler mais um textinho que não estava nos planos? Lê aí, acha aí, 1 Pedro 2, 23. Se eu não me engano é o 23. 1 Pedro 2, verso 23. Quem achou já? Alguém achou? Oi? Pode ler aqui, vem cá. Quem achou? Quem disse eu? Cheguei. 1 Pedro 2, com essa capinha. Tu vai ler com essa capinha. Precisamos retomar a reunião de homens, urgentemente. 1 Pedro 2, 23. E sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando a ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudéssemos viver em justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aí, obrigado. Pedro está dando o exemplo de Jesus aqui. Ele está dizendo, e ele sendo injuriado, maltratado, não revidou. Ele não fez, ele não tomou vingança. É isso. O que Paulo vai dizer aqui, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, é isso. Paulo está dizendo nas palavras dele, não buscar vingança, não é o mal por mal, não é rancor. Entendeu? É não revidar. Que a moderação, você tem que ser conhecido. Nós temos que ser conhecidos por sermos assim. Uma paciência gentil, uma paciência amável, alguém que não revida, alguém que não busca a vingança, mas entrega ao Senhor. Entrega a Ele, e Ele sim vai fazer justiça. Ele é justo, e Ele vai realizar justiça. Nós temos que confiar nele. É isso que nós fazemos. Perto está o Senhor. Paulo está dizendo que a moderação tem que ser conhecida, por quê? Porque se tu busca justiça, se tu busca vingança, tu está demonstrando que tu não confia que Jesus está contigo. Que o Senhor não está perto. Tu mesmo vai fazer, tu vai acontecer, tu vai resolver. E Paulo está lembrando aos irmãos, perto está o Senhor. Deixa para Ele. Deixa com Ele. Ele sabe o que fazer. Ele já fez isso uma vez. Ele vai continuar fazendo. Perto está o Senhor. O ainda não, lembra que eu falei do ainda não? Define o já. Aquilo que Paulo demonstrou antes no capítulo 3, lá da eternidade, a nossa pátria celestial, aquilo que nós temos lá na frente, tem que moldar o agora. Como? Não buscando vingança. Alegrando-se nele. É assim. É desse jeito. É assim que nós demonstramos que confiamos que perto está o Senhor. Nós não podemos permitir que esse pensamento escatológico, esse pensamento do fim, nos afaste desse incentivo legítimo que Paulo está dando aqui. Porque para a cultura moderna hoje, para a cultura atual, é ridículo esse pensamento da eternidade, esse pensamento do porvir, esse pensamento de que alguma coisa depois vai acontecer. É ridículo, mas para nós não. Para a palavra de Deus não. Para nós é algo que nos incentiva, que nos motiva, e é um pensamento legítimo. Saber que aquilo lá da frente molda o nosso agora. E a justiça que nós muito gostaríamos de fazer agora, ela será realizada pelo Senhor. Por mais que tu sofra injustiça hoje aqui, nessa vida, por mais que tu esteja passando por algum momento em que a coisa não é justa, talvez no teu trabalho, não sei, em algum momento, não busca vingança, não revida, entrega no Senhor e Ele vai resolver. Pode ser que não aconteça nada agora, talvez não aconteça nem diante dos teus olhos. Deus vai tratar com justiça. Deus vai resolver. Nós tivemos um caso esse tempo na minha família, dentro do carro, eu estava conversando com a Su, nós estávamos indo para a igreja, na Vintage ainda, e havia acontecido uma situação mais ou menos assim. E ela disse, mas isso não é justo. Eu disse para ela, calma, Deus é. E a gente talvez não veja o que Ele vai fazer. Porque a gente tem que ser honesto, né? Não quer dizer que porque nós somos injustiçados ou alguma coisa, Deus vai fazer para nos mostrar.
tô aqui, meu filhinho, eu vou fazer justiça na tua frente para tu ver o que eu faço. Não. Talvez Deus vai fazer e a gente nunca vai saber. Mas Ele vai fazer. Nós temos que confiar, porque perto está o Senhor. Amém? Adiante. A terceira exortação. Paulo diz então, não fiquem, versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. A preocupação tem que ser eliminada. Não fiquem preocupados. Outras traduções, a NVI, por exemplo, diz, não andem ansiosos. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. E aqui eu quero falar um pouquinho para quem é ansioso. Não temos em nosso meio, não sou ansioso, eu estou falando para vocês, não tem nada a ver comigo, tá? Nem com a Laís, nada a ver. Mas eu quero tratar um pouquinho da ansiedade com vocês. Porque eu já comentei isso aqui, a gente vive no país mais ansioso do mundo, né? Você sabe disso? Nós estamos hoje no país mais ansioso do mundo. E Paulo está dando uma ordem aqui. Isso aqui é um imperativo. Eu já expliquei o que são imperativos, é quando é uma ordem bíblica. Paulo está dando uma ordem. Essa exortação de Paulo aqui, ela vem num imperativo. Não faça isso. Paulo está dizendo, não fiquem preocupados. Ele está ecoando o que Jesus falou lá em Mateus 6. Não fiquem preocupados com o que é a vez de comer, de beber, de vestir. Lembram? Mateus 6, no finalzinho do capítulo, Jesus fala isso. Paulo agora ele vai replicar isso aqui. Ele vai explicar, ó, não fiquem preocupados com coisa alguma. Agora não é mais só com o que comer, beber e vestir. Agora não é com nada. O que é isso aqui que Paulo está falando? Ou melhor, por que primeiro? Porque perto está o Senhor. Lembram? Finalzinho do verso 5. Alguns, inclusive, vão dizer que essa última frase do verso 5, perto está o Senhor, ela faz parte desse novo parágrafo. Perto está o Senhor. Então, não andem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados. Enfim, o que Paulo está dizendo aqui é, perto está o Senhor. Por isso, não andem preocupados. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Porque é um problema que nós enfrentamos hoje. Nós nos acostumamos com a ansiedade. Nós nos acostumamos com ela. Nós vivemos numa sociedade que é ansiosa. Nós vimos a ansiedade ao nosso redor o tempo todo. Nós passamos por ansiedade em nossa vida quase todos os dias. E ela é muito fácil de nós nos acostumarmos com ela. É muito fácil de nós nos acostumarmos. Quantas vezes tu já te perdeu em pensamentos de coisas que nem estavam no teu alcance e tu simplesmente perdeu, às vezes, meia hora, uma hora pensando naquilo? Porque nós nos acostumamos. Estão entendendo? E aqui Paulo vai dar algumas orientações sobre isso. Mas, só para tu ter uma ideia, hoje, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, no mundo, há em torno de 300 milhões de pessoas com algum nível de ansiedade. 300 milhões de pessoas. No Brasil, nós temos 62,6% de pessoas que sentem alto nível de ansiedade. No Brasil. Nós temos mais de 18 milhões de brasileiros hoje que têm algum grau de ansiedade. Desde leve, moderado a alto. Mais de 18 milhões de brasileiros. 26,8%, quase 27% dos brasileiros têm diagnóstico médico de ansiedade. Quase 27%. Isso dá mais de 1/4 da população. 1/3 da população mais jovem, 31,6% para ser mais exato, que é aqueles entre 18 e 24 anos, é a que é mais ansiosa. Os jovens de 18 a 24 anos, 1/3 dessa lista, é quem lidera essa lista. Recém estão começando a aprender o que é boleto. Então, pode piorar. A ansiedade é a terceira principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Tu imagina que a ansiedade ela é tão forte no nosso país que é a terceira maior causa de afastamento do trabalho.
E quando nós falamos afastamento do trabalho, nós estamos falando de improdutividade. Que por causa disso, não há produção, não há riqueza, não há geração de valor, de riqueza. Ou seja, é um mal muito grande para o nosso país. Então a ansiedade não é só... O Brasil não é só o país mais ansioso. Ele é um país que tem prejuízo por causa disso. Vocês estão entendendo? E é muito fácil isso acontecer entre nós, na nossa nação. Porque nós temos inconstância. Nós temos inconstância. Nós somos um país imoral. Ou seja, não há casamento duradouro. Não há família estabilizada. A pessoa vive o tempo todo com a possibilidade de a família acabar, de o casamento acabar. A angústia de que se acabar, como vai ficar a divisão? E aí, 50%? Ah, mas eu quero mais. Ah, mas eu trabalhei por isso. E a corrupção, nem se fala. Por causa disso, a estabilidade financeira no Brasil ela é rara. Porque o brasileiro vive desconfiado. O brasileiro ele não confia. E as três classes mais desconfiadas no Brasil são políticos, polícia e pastores. São as três classes de quem mais se desconfia hoje no Brasil. Isso gera ansiedade, porque são as três em que mais se devia confiar. Você percebe que tem uma... Tá errado? E isso vai fazendo o quê? Vai gerando ansiedade. O cidadão não vive bem porque ele trabalha por um salário mínimo. Aquele salário mínimo mal dá para pagar o aluguel. A nossa nação hoje ela está envolta numa névoa de ansiedade. Ela está ocupada por uma névoa de ansiedade. Esse é o contexto que nós vivemos. E Paulo vai dizer aqui sobre isso. Não andem preocupados. O que é a ansiedade? O que é isso? Três coisas que definem o que é a ansiedade. A primeira delas é uma preocupação. Por isso que as traduções agora, a NA, por exemplo, traduz como preocupação. Não andem preocupados com coisa alguma. A ansiedade é uma preocupação com aquilo que está além do nosso alcance. Com aquilo que está fora do nosso alcance. Por exemplo, a ansiedade ela faz com que eu me preocupe com um problema que pode dar no meu carro. Se eu fizer a manutenção em dia, eu vivo tranquilo. Mas ainda assim, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou viver me preocupando. Mas e se estourar um pneu? Mas e se der problema no motor? E se acontecer tal coisa? Sabe esse em si? Essa preocupação com aquilo que não está no nosso alcance. O que cabe a nós, nós fazemos. O que não cabe a nós, nós confiamos ao Senhor. Tu entendeu? Por isso Jesus fala, não vos preocupeis, não andeis preocupados com o que é vez de comer, de beber e de vestir. Mesmo isso, o que Jesus está... O que tu come não é do que tu paga com teu salário? Sim ou não? Então deveria ser da tua mão. O que Jesus está falando? Que mesmo isso vem da mão de Deus. É Deus que te dá. Se tu tem um salário, Deus te deu. Se tu tem um salário para tu comprar comida no mercado, é porque Deus te deu. Não andeis preocupados. Quanto mais com aquelas coisas que não estão no nosso alcance. Que não estão na nossa alçada. Vocês estão entendendo? Então, não faz sentido o cristão que se preocupa com o que vai acontecer naquela semana de trabalho. Mas e se meu colega não for? Que diferença faz então tu te preocupar com isso agora? Não faz sentido. Vocês estão entendendo? Essa preocupação não pode acontecer. Em segundo lugar, a ansiedade é um medo. É um medo. E o medo, vocês sabem, ele é um espírito. Paulo fala a Timóteo do espírito do medo. O medo é um espírito que tem a tendência de querer te travar, te bloquear. A ansiedade é um medo.
É um medo de que não há segurança. É um medo de que Deus não é suficiente, Ele não é bom, Ele não é cuidadoso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu conversei com um rapaz uma vez, eu aconselhei um rapaz, e ele passou por um grau de ansiedade muito profundo. Ele chegava do trabalho, ele morava num apartamento, um prédio, e ele chegava do trabalho, e ele sentava no sofá, e ali ele não saía por horas, porque ele ficava pensando que aquele prédio a qualquer momento ia ruir, ia cair por cima dele e ele ia morrer. Ele ficava horas parado ali, com medo, porque para ele o prédio já ia cair a qualquer momento. A ansiedade é um medo. Quer dizer, você não confia que Deus é bom o suficiente para cuidar de você. Você não confia que Deus está cuidando de você. A ansiedade, ela não vai permitir com que você descanse, com que você fique tranquilo. A ansiedade é um medo. E em terceiro lugar, a ansiedade é um pecado. Porque se eu não confio que Deus é bom, que Ele é suficiente, que Ele cuida, eu não confio em Deus. É uma incredulidade. E a incredulidade é pecado. A ansiedade, então, é pecado. Quer dizer, se eu não confio que Deus está cuidando, se eu não confio que Deus está no amanhã, que Ele está lá onde eu não alcanço, que fé é essa que eu tenho, então? Que fé é essa? E veja, alguns vão dizer sobre a ansiedade patológica, né? Que é aquela ansiedade que já afeta o teu corpo, o teu fisiológico. Alguns exemplos básicos. Você já viu, deve ter visto pessoas que roem muitas unhas. Pessoas que vivem batendo a perna. Sabe? Está sentado e está com a perna agitada. Pessoa que não consegue parar quieta. Não senta, não descansa. Tipo o Thiago, assim, sabe? Não para sentado por muito tempo. Parece formiga no fiote. Sabe? Tipo isso. Só que isso vai se agravando. Tem pessoas que por conta disso vai piorando. Vai surgindo outros problemas, dores de cabeça e vários outros problemas que vão se agravando, podem ir piorando. A imunidade baixa e por aí vai. O que é isso? É uma ansiedade que não foi cuidada no início e acabou refletindo no corpo. Nós temos uma interação, o nosso íntimo, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito interage com o corpo físico. Em alguns momentos ele pode afetar o corpo. O salmista diz: enquanto calei sobre o meu pecado, os meus ossos adoeceram. Ele ficou doente, literalmente. Em alguns momentos, o nosso corpo pode afetar o nosso físico. Essa semana, por exemplo, nós temos, contando as crianças, um total de 33 membros, se eu não me engano, 32, 33, no total. Dos membros, 60 membros ficaram enfermos. Tipo, sabe? Nós temos 30, mas uns 60 ficaram doentes. Essa semana, só da Páscoa pra cá. Né, Manu? A Manu sabe bem o que é isso. É muito fácil, durante uma enfermidade, você ficar decaído, desanimado, prostrado. Esse mal físico acaba afetando o teu íntimo. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Então, nós temos que cuidar porque isso pode afetar. Por isso que a ansiedade pode acabar resultando numa ansiedade patológica. Seja como for, continua sendo pecado. É que vocês vão ouvir, em algum momento vocês vão ouvir alguém dizer: ansiedade patológica é outra coisa, não é a ansiedade bíblica, não é outra coisa. É ansiedade, é pecado. E eu não estou dizendo que é algo que você busca, não é aquele pecado que tu comete, mas é que ela começa a pouquinho. Se você não cuida, ela vai aumentando, vai tomando uma proporção maior, vai tomando uma dimensão que tu pode perder de controle.
Como ficar no sofá por horas achando que o prédio vai cair. Vocês estão entendendo? É uma incredulidade, é uma desconfiança. Quanto mais você é ansioso, menos tu confia no Senhor. Está intimamente ligado uma coisa com a outra. Por quê? Porque a ansiedade não te deixa crer que Deus está cuidando daquilo que tu não alcança. E tu quer controlar isso. Deus, tu não sabe cuidar muito bem. Dá para mim que eu vou ficar pensando nisso, me preocupando com isso, e eu vou cuidar melhor. Deus, eu acho que tu não está cuidando bem. Deveria ser assim. Deixa para mim. Eu vou ficar me preocupando com isso. É uma incredulidade. Deixa eu dar um relato pessoal. Deixa eu confessar um pecado meu. Logo após a pandemia, durante a pandemia eu não tive isso. É isso que é engraçado. Durante a pandemia eu estava bem. Passou a pandemia, eu comecei a ter um medo de morrer. Só que não era o medo da morte, era medo de morrer por causa das minhas filhas. Sabe, uma coisa louca assim. E eu ficava pensando, mas se eu morrer, elas vão ficar sozinhas? A Su vai ter que cuidar delas e elas são pequenas. E agora? Sabe? E eu começava a pensar, e esse pensamento ia tomando conta. E isso é uma coisa que tomou uma proporção maior. Foi no final de... eu não lembro agora o mês, enfim. Acho que foi final de 2022. Eu fui diagnosticado com diabetes e comecei a ter que tomar medicação. E a medicação, uma delas, quando eu comecei a tomar, ela dizia assim, que ela podia dar algumas alterações. Sabe aquelas contraindicações? Poderia dar palpitação, poderia dar fortes dores de cabeça, poderia dar... esqueci o nome agora. Enfim, quando tu perde o raciocínio. Inclusive na bula dizia, não recomenda, se você começar a tomar esse medicamento, não dirija. Se você dirigir, você está colocando sua família em risco. Não deve ser coisa pouca, né? Não é pouca coisa. E dito e feito, eu comecei a tomar aquilo ali e me bateu. Eu nunca tive depressão. Mas eu acredito que eu experimentei naquele período ali algo próximo disso, de depressão. Porque é como se houvesse um buraco aqui e nada ocupasse isso. Um vácuo em que qualquer alegria que chegasse próximo era sugado para ali e desaparecia. Eu não tinha alegria, eu não tinha prazer. Quando acontecia de eu ver minhas filhas brincando na sala, e eu me alegro muito em vê-las brincando, quando acontecia aquilo ali e queria me dar uma alegria, parecia que eu não tinha direito de me alegrar. Uma coisa estranha demais. E eu comecei a ter aquilo ali. Nós íamos tinha Vintage de Canoas ainda na época. E eu pedi para a Su dirigir. Ela foi dirigindo, porque não podia, né? E eu lembro desse dia na volta, de eu vir o tempo todo, eu não me movi. Eu vim olhando para a rua e o meu pensamento simplesmente ia longe, assim. E depois disso, então, aumentou esse medo de morrer por causa das meninas. Porque me parecia que se eu morresse, elas ficariam totalmente desamparadas. Eu não cria que Deus estaria ali cuidando delas. Vocês estão entendendo? A ansiedade é uma incredulidade. E se tu não controlar, ela vai tomar proporções cada vez maiores. Por isso Paulo está dizendo, não fiquem preocupados, porque ele está vendo uma igreja que está começando a ter preocupações, está começando a ter perigos, está no comecinho, e é por estar no comecinho que ele está dizendo, cuida isso. Cuida isso. Presta atenção. E Paulo vai dar algumas recomendações para isso. Paulo ele vai dizer como que se lida com a ansiedade. Versículo 6, olha comigo aí. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, cara, eu amo esses mas da Bíblia, eu amo, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. A oração é você chegar diante de Deus e fazer pedidos, pedir coisas ao teu Pai. Como que você faz isso?
Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Paulo está dizendo como que tu faz isso. Como que tu resolve a tua ansiedade? Em primeiro lugar, orando. Ora. Ora. Mas quando? O tempo todo. O tempo todo. Mas por qual razão? Tudo. Tudo. Tá, mas quer dizer que se eu começar a ficar preocupado... Sim. Tá, mas se eu já tive... Também. O tempo todo. Por tudo. Se tem alguém com quem tu conversa, é com Deus. Ah, mas eu não falei nem para minha esposa ainda que está acontecendo isso. Não interessa. Para Deus tu já tem que ter falado. A oração é contínua, é permanente. Você ora o tempo todo. Em tudo diante de Deus. Em tudo diante de Deus. A oração é constante por petições, súplicas, com ações de graça. Não basta só você fazer conhecido diante de Deus. Você diz a Ele o que tu quer. Faz pedidos a Ele. Esses pedidos você fará na oração, por súplicas, e aqui os teólogos vão discutir, porque esses dois termos eles são meio que intercambiáveis, e não se sabe por que Paulo usou dois termos ali meio confusos. Enfim, ora. E Paulo vai dizer também com ações de graças. Quer dizer que não basta tu fazer pedidos, tu tem que chegar diante de Deus e ser grato a Ele pelo que tu já tem. E ser grato a Ele por aquilo que Ele já te concedeu. Senhor, não é o emprego que eu queria ainda. E eu estou muito ansioso porque eu estou concorrendo a essa vaga há muito tempo que eu desejo ela. Eu ainda não consegui e isso está me deixando ansioso. Por favor, me ajuda. Mas, Senhor, também muito obrigado pela vaga que eu tenho. Queira ou não, é por meio dela que o Senhor tem me sustentado. Seja grato por aquilo que Deus já te deu. Não é o que tu quer, não interessa. Seja grato pelo que Ele já te deu. Para Deus, isso é suficiente. Pode ser que Ele te dê coisas maiores e melhores? Pode. Mas não é certo. Seja grato pelo que tu tem. Semana que vem nós vamos falar sobre o contentamento e nós vamos ver muito isso aqui. O que Paulo está dizendo aqui? Que na oração nós estamos expressando diante de Deus dependência completa dEle. Nós dependemos dEle. Nós confiamos totalmente nele. Nós confiamos em Deus. Nós dependemos dele e nós confiamos nele. A ausência de gratidão, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. A ausência de gratidão a Deus em oração é o primeiro passo para a idolatria. Presta atenção nisso aqui. A ingratidão diante de Deus em oração é o primeiro passo para a idolatria. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, verso 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. E aí ele vai dizer que conhecendo, ou tendo conhecimento do Criador, adoraram a criatura. Não lhe deram graças. A ingratidão é o primeiro passo que você dá em direção à idolatria. Grava isso. Grava isso. Teu pastor está falando isso com amor no coração. Grava isso aqui. Você precisa, então, orar. Você precisa orar a Deus. Ore, chega diante dele. E nós vamos ter tão logo possível. Depois, nós vamos ter as próximas séries agora. Os 10 mandamentos e a próxima, oração do Pai Nosso. Nós vamos aprender a orar com Jesus. Mas saiba disso, você tem que orar. Chega diante do teu Pai e ora. Ora, diz a Ele o que tu quer. Diz a Ele as razões de por que tu está ansioso. E agradece pelo que tu já tem. Amém? Ore. Nós temos que orar o tempo todo. É uma vida de oração. Vocês já ouviram essa expressão? Vida de oração? Quer dizer que o tempo todo tu está orando. Orando em pensamento. Tu está no ônibus, está no Uber, tu está indo para o trabalho, está voltando, foi almoçar. Não interessa. Você está conversando com Deus em pensamento. Você está mantendo conexão com o teu espiritual. Então você está sustentando o espiritual por meio da oração. Você está falando com Deus. Senhor, abençoa fulano, acabei de lembrar. Às vezes acontece comigo durante o dia, assim, do nada eu paro o que eu estou fazendo, se eu estou lendo, escrevendo, não interessa.
Se vem o nome de alguma pessoa, se eu lembro de alguém, na mesma hora eu entendo, o Espírito quer que eu ore por essa pessoa. E na hora eu oro por ela. Pai, eu não sei por quê, mas fulano me veio na cabeça agora e eu quero que o Senhor abençoe ele. Cuida, zela, prospera. Se veio essa lembrança para mim, é porque o Espírito quer que eu ore por essa pessoa. Faça isso. Mantenha uma vida de oração. Mas não é só isso. Jesus fala, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e dobra o teu joelho. Quer dizer que tem que ter um momento no teu dia em que você fica quietinho no teu canto, dobra o teu joelhinho e fala com Deus. Você tem que ter a tua oração individual, privada, aquela oração que tu vai desligar de tudo e falar com Deus. Amém? Adiante. Vamos lá, porque o tempo está passando. O que acontece quando nós enfrentamos a ansiedade desse jeito? O que acontece? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, ó, que ficou ansioso. Tu percebeu que está ansioso? Tu vai orar. Tu vai fazer pedidos a Deus. Tu vai dizer qual é a causa da tua incomodação, da tua ansiedade, e tu vai agradecer pelo que tu tem. E isso é o começo. Isso é o começo. Vai ter mais. Mas isso aqui já faz com que você tenha paz. Essa paz, ela excede o entendimento. Por quê? Porque a tua circunstância não mudou. Quando tu ora, imagina comigo. Vamos usar o exemplo que eu dei. Tu está concorrendo a uma vaga de emprego que tu quer muito. E aquilo está te deixando ansioso. E tu ora. Imediatamente tu consegue a vaga de emprego? Não. É ou não é? Mas tu passa a ter paz. Tu entende por que foge do entendimento? Porque a circunstância é exatamente a mesma, não mudou nada. Mas tu mudou. Em ti mudou. A circunstância não mudou. O emprego continua lá. A vaga ainda está em aberto. Tu não sabe de quem vai ser. Tu está concorrendo, mas está lá. Mas tu mudou. Agora tu tem paz. Agora tu está descansado, porque tu sabe que não tem nada que tu possa fazer ainda para mudar essa situação. Deus pode. Ele consegue. Entendeu? A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Coração e mente na Bíblia são sinônimos. São palavras sinônimas para indicar o teu interior. O teu eu interior, o verdadeiro Daniel, o verdadeiro Maicon, o verdadeiro Diogo, o verdadeiro Dilmar, é aquele que nós não vemos, é aquele que Deus vê. E é onde está o verdadeiro campo de batalha. É o motivo da briga, é o que Satanás quer. É ali que ele quer chegar. É esse o objetivo dele, desde o jardim. Se tu for ler Gênesis capítulo 3, verso 6 em diante, tu vai ver que o diabo está o tempo todo lutando pelo coração e a mente de Adão e Eva. Ele quer mudar a cosmovisão deles, o entendimento que eles têm de Deus. E esse entendimento está aqui. Tu entendeu? Quando a oração faz com que tu tenha paz, e essa paz excede o entendimento, ela guarda o teu coração e a tua mente. Tu está guardado. Tu consegue resguardar e descansar. Tu volta a tua perspectiva para o lugar correto. Ah, o controle está em Deus. Entendi. Amém? Amém. Em terceiro lugar, encorajamento para o autocontrole. Versículo 8. Finalmente, irmãos. Por que finalmente? Porque essa é a última preocupação de Paulo. Basicamente, é a última exortação. No próximo sermão nós vamos ver que ele dá uma última exortada, assim, de levinho, sabe que é bem de levinho, assim? Aqui é a última exortação que Paulo vai dar nos crentes em Filipos, porque é a última preocupação de fato dele com a igreja. Porque depois o contexto daquela exortação de levinho que eu falei, vai ser no contexto de gratidão, ele está agradecendo pela oferta.
Aqui não. Aqui ainda é uma preocupação dele com os crentes. Vamos lá, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Detalhe, pensamento aqui é pensamento crítico, é análise, é você considerar as coisas, ok? O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então vamos lá. Primeiro, Paulo vai dar algumas descrições aqui. Ele vai falar daquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável. Essas palavras que Paulo está usando aqui são bem comuns na época. Ele não está falando uma coisa nova. O que ele está falando era algo que já era conhecido dos filósofos gregos e na sabedoria judaica. Paulo não está falando nada de novo. Ele só vai dar um ar diferente para a coisa. Ele vai dizer assim, ó, tudo que tem à disposição no mundo, aproveita. Desde que seja verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Esses termos eram bem comuns na cultura grega. Eles eram bem comuns na filosofia grega, no moralismo helenístico. Só que a filosofia grega, eles baseavam isso aqui como um padrão, e só os mais sábios alcançariam isso aqui. Paulo está dizendo que em Cristo nós conseguimos filtrar, por isso ocupe o pensamento de vocês. Você pensa nessas coisas, você analisa. Tu não sai abraçando tudo que a cultura te dá. Tu não sai abraçando tudo que o mundo te oferece. Tu analisa. É verdadeiro? É justo? É amável? Então tu pode aproveitar. Entendeu? O mundo tem muita coisa boa. A terra, lembra eu falei no sermão passado, na Páscoa? A terra é de Deus. Tem muita coisa na terra que não é cristão. E ainda assim nós podemos fazer uso. A cultura tem coisas boas e nós podemos aproveitar. Não estou falando do funk. Descarta isso. Tá? Jamais considere isso. A cultura tem muita coisa boa. Mas algumas tu vai filtrar. Ontem nós vimos, as coisas estão normais aqui no sul. Está tudo normal aqui. Nada novo, né? Tudo azul, lindo. Tudo azul aqui. Nós vimos, mas tem outras coisas que tu filtra. Tem coisas que não são boas. Entendeu? Algumas tu deixa de lado. Isso não é bom, não é amável. As coisas mais vermelhas, assim, tu deixa de lado. É mais ou menos isso. Tem coisas na cultura, tem coisas no mundo que tu aproveita. Só que tu não pega sem analisar. Tu não desfruta sem analisar, sem considerar. É isso que Paulo está falando. Entendeu? Nós temos muita coisa no mundo das quais nós podemos aproveitar. Nós não vamos abandonar o mundo totalmente, porque nós ainda estamos no mundo. Paulo fala da cidade celestial que nós aguardamos, mas ele está dizendo, mas vocês continuam no mundo. Então tu aproveita aquilo que dá para aproveitar. Essas coisas tu aproveita. A graça comum, as coisas que nós temos de boas na cultura, no mundo, na sociedade, não devem fazer com que nós nos isolemos. Eu falei num dos sermões aqui na série O que é a Soma. Nós não nos isolamos, nós não nos fechamos por de fora. Nós nos envolvemos com isso, nós aproveitamos isso, mas nós filtramos isso, nós selecionamos isso. Entendido? Amém? A ideia é essa. Isso ocupe o pensamento de vocês. E aí vem o segundo aspecto desse ocupar o pensamento. Tu não é dominado por pensamentos ansiosos. Tu domina a tua mente. Tu não é refém dos teus pensamentos. Tu entendeu? Então, quando tu está muito ansioso, o que tu faz? Tu ora, tu pede,
Tu agradece e tu pensa. Tu vai pensar em coisas boas, coisas nas quais tu desfruta, coisas das quais tu consegue manter o teu pensamento, a tua mente. Tu não deixa a tua mente ser levada cativa pela ansiedade. Entendido? Tá tudo bem, gente? Fiquei apavorado aqui. Meu pensamento foi dominado agora. Entendido, meus irmãos? As coisas não cristãs, elas não definem a nossa moralidade. Elas não definem. Elas só contribuem e nós aproveitamos aquilo que é bom. Por isso Paulo fala, analisar todas as coisas, reter o que é bom. Nós apenas admiramos, selecionamos. E depois Paulo vai falar da prática da imitação, versículo 9. O que também aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. 4 verbos Paulo está usando aqui. 4 verbos que ele usa para relembrar os filipenses do tempo que Paulo passou com eles lá. Atos 16. Paulo está dizendo assim, ó, sabe aquilo que eu fiz aí, como eu vivi enquanto estava com vocês? É isso que vocês têm que imitar. Paulo está dizendo assim, ó, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram de mim. Mas não só isso, não é só o que saiu da minha boca. Aquilo que vocês viram em mim, imitem. É isso que Paulo está dizendo, versículo 9. Paulo está lembrando os crentes de Filipos sobre a conduta que teve no meio deles, sobre a forma como ele viveu. Não é nem legalismo, faz desse jeito. E também não é relativismo. Cada um sabe do jeito que faz. Tem um jeito certo. Entendeu? Tem um jeito certo. O que Paulo está dizendo é, tu não vai só dizer, ó, faz desse jeito. Sabe? Faz tipo Lula. Lula fala de Deus, que é uma beleza, né? É só faz o que eu falo e não o que eu faço. Entendeu? Não é isso. Mas também não é relativismo. Ah, tu que sabe o jeito que tu quer viver, cada um vive do seu jeito. Não. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia tem um padrão. O padrão é Jesus. Paulo demonstrou isso, testemunhou que imitava Jesus. E agora ele está dizendo, imitem a mim. Quer dizer que, no nosso meio, nós vamos imitar uns aos outros. Naquilo que é bom, nós vamos imitar. Ontem nós estávamos conversando, Gabriel e eu, e falando sobre exatamente isso. E nós estávamos falando sobre a familiaridade. Você se familiarizar é quando você vive muito perto da pessoa e você começa a ver os defeitos dela, os pecados dela. Sabe? Tipo, quem convive comigo assim, vê que eu tenho 1 ou 2 pecados, assim. Quando muito, né? Tu começa a conviver com a pessoa, tu percebe os defeitos dela, os pecados nela. E isso tem a tendência de fazer com que você comece a desprezar, não aceitar o que a pessoa diz. Por isso que em casa é muito fácil quando o marido fala contigo e tu não dá ouvido. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Eu vi uns casal aí dando-se umas cutucadas um no outro. É muito fácil, por quê? Porque um conhece bem os pecados e defeitos do outro. Entendeu? Mas mesmo nisso nós imitamos. E o que acontece? Quanto mais próximo nós andamos, quanto mais nós nos conhecemos, mais tu vê os pecados no outro, mais também tu aprende como tu se arrepende, como tu pede perdão, como tu se quebranta. Entendeu? Mesmo nisso tem que haver imitação. Porque se é crente de fato, ele se arrepende. Se ele se arrepende, é digno de ser imitado. Entendido? Entendeu? É assim. Nós imitamos. É muito fácil nós olharmos para Jesus e querermos imitar o exemplo dele e esquecer que ele nos deu exemplos aqui, nessas cadeiras que nós temos que imitar. É isso que Paulo está dizendo. Os crentes de Filipos não viam Jesus, mas viam Paulo. Vocês viram, ó, o que vocês aprenderam, ouviram de mim, aquilo que vocês receberam de mim e o que vocês viram em mim. Imitem. Eu, esse pastor de vocês aqui, pecador, cheio de falha e defeito, vou dizer para vocês, me imitem. Me imitem. Porque mesmo no pecado eu me quebranto, eu me arrependo
e eu peço perdão. E isso é digno de imitação. Amém? Entendido? O que Paulo está dizendo aqui é: nós devemos ser moderados, não vingativos. Nós devemos ser orantes, devemos orar e não ser ansiosos. Devemos ser agradecidos ao bem que Deus nos dá e ao que nós temos dentro da nossa cultura, e não intelectualmente enclausurados, fechados no nosso contexto. É isso. Os filipenses ouviram de Paulo isso. Eles aprenderam de Paulo e eles viram em Paulo como ele vivia, o que ele fazia, e deviam imitar. Então, ore corretamente, pense corretamente e viva corretamente. Amém? Fique de pé. Imitando, fazendo o que Paulo disse, imitem. Nós temos não só a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus. Paulo diz algo além. Olha o finalzinho do versículo 9 comigo. Não fecha a Bíblia, olha aí. Finalzinho do 9, Paulo diz assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Se você fizer isso aqui, se você imitar isso aqui, imitar os irmãos naquilo que é bom, Paulo conclui: e o Deus da paz, veja que não é mais a paz de Deus, agora é o Deus da paz, estará com vocês. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, Deus nos dá. Mas mais do que isso, agora você tem o Deus da paz contigo. O Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz, com a paz de Deus para nos guardar, e o Deus da paz para nos guiar. Que motivos nós temos para nos preocupar? Bendito é o nome dele. Ele nos concede paz, que nos guarda o nosso coração, a nossa mente. Ele nos concede Ele mesmo para estar conosco, nos guiar, nos orientar. Por que nós vamos andar preocupados se perto está o Senhor? Bendito é o nome dele. Bendito é o nosso Deus. Jesus cumpriu exatamente isso aqui. Jesus orou, agradeceu ao Pai, viveu no poder do Espírito, foi fiel até o fim. Ele nos dá o exemplo, nós temos que confiar nele. É confiando nele que nós temos essa paz que excede de entendimento, porque ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente da paz no mundo. A paz no mundo é somente a ausência de conflito. A paz em Cristo é muito mais que isso. Há conflito, mas também há paz. Amém? Amém. Nós vamos orar agora. E na oração, nós vamos responder. Após a oração, nós vamos responder. E nós vamos responder ceando, participando de Cristo, esse que nos concede paz. Não só nos dá paz, como ele nos alimenta espiritualmente. A ceia é nós participando do corpo e do sangue de Cristo. É nós participando do Senhor. Nós somos convidados à mesa do Senhor, aqueles que estão em Cristo. Você é chamado a participar do Senhor, se você confia nele, se você descansa nele e se você está em comunhão com ele. Se você congrega, se você está ligado ao corpo de Cristo em alguma igreja. Participe. Na taça dourada tem suco de uva, suco integral. Não é tangue. Se você está grávida, se você é criança, se você é abstêmio ou fraco, mergulhe o teu pão no suco e participe da ceia. Se você bebe bebida alcoólica, não tem problema com isso. A taça bronze contém vinho com álcool, e aí você vai mergulhar o pão ali e participar da ceia. Amém? Amém. Essa é a primeira forma. A segunda forma é cantando. Nós vamos continuar cantando. O Dani vai conduzir o louvor aqui. E o Dani faz umas caras que eu acho engraçado, mas esquece a carinha dele. Ele tenta se segurar sério, tá? Ele tenta se mostrar sério. Esquece. Observa o violão, fica olhando para o violão. Deixa o Dani cantando ali e vamos cantar ao Senhor. Ok? Cante alto. Cante com alegria. Cante como que se você estivesse em Cristo,
condições para viver em paz, mesmo em meio às piores circunstâncias. Faz de conta que em Jesus tu tem condições de viver a vida sem ser afetado pelas coisas externas. Entendeu? E canta, levanta a voz e canta. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar ao Senhor com os nossos dízimos, ofertas, os nossos recursos. Semana passada, o dia da nossa inauguração, nós tivemos bem poucas entradas, mas bem poucas. E olha que a gente gastou nisso aqui. Eu acho que o Francisco não veio hoje de pavor, ele não quer nem... Tô brincando, ele tá com Covid, tá? Vamos orar pelos irmãos. Mas eu quase pensei que ele não veio de triste, não teve entrada semana passada. Vamos ofertar, meus irmãos. Isso aqui precisa ser pago. Muito disso a gente fez parcelado no cartão dos irmãos e a gente precisa de generosidade. E nós recebemos de Jesus o que ele tinha de melhor, ele mesmo. Nós temos que dar a ele o mínimo, é aquilo que nós temos. O que nós temos e o que nós somos é dele. É dele. Jesus é o dono da nossa carteira. Jesus é o dono do nosso cartão. Ele é o dono do teu emprego. Tu tem emprego porque ele te dá. Tu tem um salário porque ele te sustenta. Vamos ofertar. Vamos ser bons mordomos. Amém? Amém. Inclina a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Vamos render graças ao Senhor porque Ele que nos mantém firmes. Ele nos dá condições, Ele nos instrui e Ele nos orienta a como seguir firmes. Agradece ao Senhor. Pede ajuda a Ele, entrega a Ele as tuas ansiedades. Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega ao Senhor as tuas ansiedades, os teus medos, teus pavores, as tuas desconfianças. Entrega a Ele. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. Entrega a Jesus tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que está roubando tua paz, a tua alegria, a tua confiança em Deus. Entregue a Ele, descanse nele, peça ajuda a Ele, seja grato a Ele pelo que Ele já fez, por quem Ele é, pelo que Ele te dá. Ore ao Senhor, ore a Ele, clame a Jesus pelo auxílio do Espírito Santo, por enchimento de poder. Nós dependemos dele para viver bem. Nós não conseguimos viver a vida cristã, justa, piedosa, sem o auxílio dele. Nós não conseguimos viver se não for por Ele. Nós precisamos. Entregue a Ele, clame a Ele. Pai amado, bendito é o Teu nome, Senhor. Estamos na Tua presença e somos gratos a Ti, ó Deus. Não só pela salvação, que já é muita coisa, mas também pelo que Tu faz por nós aqui, agora. Tu nos garantiu uma eternidade. Tu nos garantiu o porvir. Mas isso molda o nosso agora. Deus, ajude-nos a viver agora a vida como o Senhor quer que vivamos. Ajude-nos a viver agora, de modo que o Senhor seja glorificado no nosso modo de viver, no nosso comportamento, naquilo que fazemos, naquilo que falamos, naquilo que pensamos. Ajude-nos, Senhor, a viver de modo que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor sinta alegria em nós. Por favor, Senhor, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Derrama do Teu poder, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada uma das minhas irmãs, para que a nossa vida testifique de Jesus todos os dias, com que o Evangelho avance, com que a igreja cresça, com que Novo Hamburgo se proste aos Teus pés. Em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos a Ti, ó Deus. Bendito é o Teu nome, Pai.